e organização de associações civis de defesa do consumidor e apoiar as existentes, inclusive os recursos financeiros e outros programas especiais. Parágrafo 6º, promover as medidas e projetos contínuos de educação para o consumo, podendo utilizar diferentes meios de comunicação e solicitar o concurso de órgãos da administração pública e da sociedade civil. Parágrafo 7º, colaborar à disposição de consumidores mecanismo que ele possibilite informar os menores preços dos produtos básicos. Parágrafo 8º, manter o cadastro atual de reclamações fundamentais contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando publicamente, no mínimo anualmente, nos termos do artigo 44 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o artigo 57 e 62 do Decreto 2.181, de 20 de março de 1997, remetendo cópia do PROCON estadual, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 9º, expedir as notificações dos fornecedores para prestar informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores e para comparecer às audiências de conciliação designadas nos termos do artigo 55, inciso 4º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Parágrafo 10º, instruir e concluir processos administrativos para apurar infrações à Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo mediar conflitos de consumo designados, audiências e conciliações. Parágrafo é isso aqui, ó. Isso aqui é parágrafo. E aqui é um inciso ou pode ser uma linha? Inciso. A letra, a linha. A letra, a linha. Você fala assim, inciso 11, fiscalizar e ampliar as sanções administrativas previstas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto 2.181, de 20 de março de 1997. Inciso 12, solicita o concurso de órgãos e entidades notórias, especialização técnica para a consecução dos seus objetivos. Inciso 13º, encaminha aos consumidores que necessitam assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado. Parágrafo único, das decisões administrativas definitivas proferidas pelo PROCON, caberá recurso ao chefe do Executivo, que poderá delegar essa função, inclusive criando um órgão específico para o tal fim. Artigo 4º, a estrutura... Não, deixa eu botar para ler. Botar em votação, o terceiro. Artigo 3º, em votação. Em discussão. Aliás, artigo 3º, em discussão e seus incisos e parágrafo. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade presentes. Artigo 4º, a estrutura organizacional do PROCON municipal será a seguinte. Diretoria executiva, setor de educação ao consumidor, estudos e pesquisas, setor de atendimento ao consumidor, setor de fiscalização, setor de assessoria jurídica, setor de apoio administrativo. Artigo 4º, e seus incisos, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 5º, a diretoria executiva será dirigida por um diretor executivo e serviços por chefe, sendo estes designados por portaria dentro do quadro de servidores do município de Ilhéus, ou nomeados por decreto, caso sejam criados cargos em comissão por lei posterior. Artigo 5º vai com a seguinte redação. Artigo 5º vai com a seguinte redação. Aí eu tenho que ler isso aqui tudo. A emenda aditiva feita pelo vereador Fábio Magal. Aí eu faço o quê? Eu tenho que ler isso aqui tudo? Leia a sua emenda. Como foi? Projeto de Lei 077/2015. O artigo 5º. A diretoria executiva será dirigida por um diretor executivo e os serviços por chefe, sendo estes designados por portaria dentro do quadro de servidores do município de Ilhéus, ou nomeado por decreto, caso sejam criados cargos em comissão por lei posterior. Inciso 1. O setor de fiscalização do PROCON será executado somente por fiscais de postura nomeados em cargos efetivos.
Não, isso aí já está. A sua proposta é acrescentando um inciso. Só um inciso. Ao artigo 5º. Ele vai acrescentar só inciso. Só o inciso. Só o inciso. Inciso. A sua proposta é essa daí, que está em negrito. Ok. É acrescentar um inciso no artigo 5º, que aqui não tem, tá vendo? Ok, então. O artigo 5º você leu? Já. Agora você vai ler o inciso. O inciso 1, o setor de fiscalização do PROCON será executado somente por fiscais de postura nomeados em cargos efetivos. Artigo 5º. Em discussão, artigo 5º. Em discussão, artigo 5º. Caput e a emenda. Caput com a emenda do vereador, aditiva do vereador Fábio Magal. Em discussão. Que cria o setor de fiscalização. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Só foi essa a emenda? Tem essa aqui, tem essa daqui também. Essa daqui é Qual? a 10ª. Aí quando chegar no 10º, aí continua. Artigo 6º, o diretor executivo do PROCON municipal será nomeado pelo prefeito, sendo o cargo integrado à Secretaria de Administração do município, constituído em divisão CC 4º, que ora fica criado dentro da estrutura prevista do município 3.628, de 22 de abril de 2015. Artigo 6º, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 7º, o Poder Executivo Municipal coloca à disposição do PROCON recursos humanos necessários para o funcionamento do órgão, promovendo o remanejamento necessário. Artigo 7º, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 8º, o Poder Executivo Municipal disporá os bens materiais e recursos financeiros para o perfeito funcionamento do órgão, promovendo o remanejamento necessário. Artigo 8º, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 9º. Fica instituído o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, com as seguintes atribuições. Linha 1. Atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a Política Municipal de Defesa do Consumidor. Linha 2. Administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos depositados no Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, bem como deliberar sobre as formas de aplicação e destinação dos recursos na reconstituição dos bens lesados e na preservação de danos zelados pela aplicação do recurso na consecução dos objetivos previstos nessa lei, bem como nas leis 7.347, de 24 de julho de 1985 e a 8.078, de 11 de setembro de 1990, o seu decreto regulamentador. Terceiro, prestar e solicitar a cooperação de parceria de outros órgãos públicos. Quarto, elaborar, revisar e atualizar as normas referidas no parágrafo 1º do artigo 55 da lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Quinto, aprovar, afirmar e fiscalizar o cumprimento de convênios e contratos com representantes do município de Ilhéus, objetivando atender o disposto no inciso 2º deste artigo. Sexto, examinar e aprovar o projeto de caráter científico e de pesquisa visando o estudo, proteção e defesa do consumidor. Sétimo, aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, dentro de 60 dias do início do ano subsequente. Oitavo, elaborar seu regimento interno. Artigo 9º, com seus incisos e parágrafos. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 10º. O CONDECOM será composto por representantes do poder público e entidades representativas de fornecedores e consumidores, assim discriminado. Inciso 1º, o diretor municipal do PROCON, que o presidirá. Segundo, um representante da Secretaria de Educação. Terceiro, um representante da Vigilância Sanitária. Quarto, um representante da Secretaria da Fazenda. Quinto, um representante da Secretaria de Indústria e Comércio. Sexto, um representante da Secretaria de Administração. O oitavo tem uma emenda do vereador Fábio Magal. O oitavo, ele, em vez de ser um representante do comércio, fala em 3 representantes do comércio indicados em eleição própria. Ok, vereadores? O inciso 9... que fala de 2 representantes de associações que atendem os requisitos do inciso 4º do artigo 82 da lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Ele também faz uma emenda, o vereador Fábio Magal, 3 representantes de associações que atendam aos requisitos do inciso 4º do artigo 82 da lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, indicado em eleição própria. E o 10º, um representante de ordem dos advogados, um representante da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º,
O diretor executivo do PROCON é membro nato do CONDECON. Parágrafo 2º. Deverão ser asseguradas a participação e manifestação de representantes do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual nas reuniões do CONDECON como instituição observadora sem direito a voto. Parágrafo 3º. As indicações para nomeação e substituição dos conselheiros serão feitas pelas entidades ou órgão na forma de seu estatuto. Parágrafo 4º. Para cada membro titular será indicado um suplente que substituirá com direito a voto nas suas ausências ou no seu impedimento. Parágrafo 5º. Perderá a condição de membro do CONDECON e deverá ser substituído o representante que sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 6 alternadas no período de 1 ano. Parágrafo 6º. Os órgãos e entidades relacionados neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus respectivos representantes, obedecendo ao disposto no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 7º. As funções dos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado relevante serviço à promoção e preservação da ordem econômica e social local. Parágrafo 8º. Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e seus suplentes, à exceção do membro nato, terão mandato de 2 anos. Artigo 10º, seus incisos e seus parágrafos. Artigo 10º, seus incisos e seus parágrafos, com a emenda do vereador Fábio Magal. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 11. O Conselho reunir-se